Bom dia. Que a paz do Senhor esteja no teu coração. Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí, ó, num livro muito conhecido. Marcos capítulo 14, versículo 12. Marcos 14. Achou aí? Marcos capítulo 14, o capítulo é aquele número grandão e o 12 é o número pequenininho. Diz assim: E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe aos discípulos: Aonde quereis que vamos fazer os preparativos para comermos a Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que vem com um cântaro de água vos encontrará, e segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, e preparai ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-se um após outro: Sou eu. E outro disse: Sou eu. Mas ele respondendo disse-lhes: É um dos 12 que põe comigo a mão do prato. E na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai do homem que por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu, deu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, todos beberam dele. E disse: Isto é o meu sangue, é um novo testamento que por muitos é derramado. E em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vinde até que aquele dia em que beber o novo com o reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Aqui Jesus estava ensinando, o ato que nós vamos realizar daqui a alguns minutos aqui, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia representa o pão, representa o corpo, e o suco da videira representa o sangue, que foi derramado lá na cruz do Calvário. E por isso, nesta manhã, nós estamos celebrando o novo do Senhor em nossas vidas. Nós estamos celebrando o sacrifício de Jesus em nossas vidas. Tudo aquilo que Ele derramou lá na cruz do Calvário, até os dias de hoje, continua refletindo dentro de mim e dentro de você. Por isso, quando a gente reclama da vida, quando a gente reclama de algumas coisas, quando a gente reclama que as coisas não estão dando certo, a gente está desacreditando naquilo que Jesus fez por mim e por você. Por isso, meu querido, sempre agradeça a Deus. Sempre agradeça ao Senhor em todos os dias, em todos os momentos. Agradeça ao Senhor. Hoje está um pouquinho mais frio, 18 graus. Agradeça pelo frio, né? Mas quando tiver calor, agradeça pelo calor. Mas quando eu estiver comendo aquele pão amanhecido, agradeça pelo pão amanhecido. E quando estiver comendo filé mignon, agradeça pelo filé mignon. Amém? E quando você fritar um ovinho, que gostoso, agradeça ao Senhor. Por isso, em todos os momentos, agradeça, porque Ele pagou um alto preço por mim e por você, e nós nem merecíamos. E ainda às vezes a gente faz tanta coisa errada que a gente fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso, agradeça nessa noite com todo o teu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por esse dia, obrigado pela tua mão, obrigado pela tua graça.
Que a mão poderosa do Senhor esteja, Deus, trabalhando nesse lugar. E que possamos sair daqui, Deus, transbordando. Que possamos sair daqui renovados. Que possamos sair daqui, Senhor, com a Tua porção nova sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Caia por terra agora toda e qualquer palavra, todo e qualquer impedimento, toda e qualquer situação que tenha se levantado contra o Teu filho, contra a Tua filha, contra a casa. Aquele que está passando um tempo difícil. Aquele que está passando um tempo de bonança, aquele que está passando um tempo de tempestade, aquele que está passando um tempo de milagre, aquele que está passando um tempo do monte, aquele que está passando um tempo do vale. Seja qual for o momento em que você esteja passando na sua vida, nós queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que na tempestade o Senhor se manifesta, porque sabemos que quando o Senhor, nós se assentamos na mesa com fartura, o Senhor está se manifestando. Nós sabemos que na cruz o Senhor se manifesta. Nós sabemos também, Senhor, que no sepulcro, no cemitério, o Senhor se manifesta. Senhor, em qualquer fase que estejamos vivendo, nós cremos que o Senhor está se manifestando. E nesta manhã, o Senhor está manifestando o milagre. O Senhor está manifestando aqui a Tua porção. O Senhor está manifestando perdão em nossas vidas. Por isso, Senhor, sonda o nosso coração. Perdoa pelos nossos erros, perdoa pelas nossas falhas. Limpa, Deus, cada pensamento, Deus, que nós pensamos, que nós falamos, alguma coisa que entristeceu o Senhor, nos perdoa, Pai. Purifica e nos prepara para participarmos do Teu corpo e do Teu sangue, no nome de Jesus. Levanta uma das tuas mãos e diga assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Dá uma linda salva de palmas e glorifica o nome do Senhor. Paz, igreja. Bom dia. Glória a Deus, né? O pastor falou, o tempinho hoje está mais fresquinho, né? Melhor ainda para a gente ficar mais unidos, mais aconchegante, amém? Glória a Deus. E vamos louvar aquele que faz tudo por nós, né? Vamos agradecer e oferecer o louvor dessa manhã a Deus, amém? Vamos louvar a Deus, então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Poderoso.
casa do Pai hoje, hein? Em nome de Jesus. Deus é bom, né? Glória a Deus. Então vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Agora é fazer com que conheça.
olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. É para ti, Jesus. É para ti, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar as mãos para quem está próximo de você? Às vezes você está do lado de alguém aí da tua casa, da tua família. Às vezes você está do lado de alguém que você não sabe o nome dela, mas o Pai conhece. Você pode fazer uma oração por ela e abençoar. Que esse mês de maio seja um mês de vitória. Vamos orar. Pai, nós estamos com as mãos unidas, entoando, Deus, uma oração agora em favor desse irmão, dessa irmã, em favor desse familiar. Talvez você está do lado da sua esposa, ore por ela, abençoe. Está do lado do seu esposo, abençoe. Está do lado da sua mãe, abençoe. Está do lado de um amigo, abençoe. Declare agora portas abertas, declare a cura, declare a libertação, declare a bênção do Senhor em todas as áreas. E ao entrar, Deus te abençoe, e ao sair, Deus também te abençoe. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos nesta manhã de domingo. Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta manhã, Pai. Fala comigo, fala com a Tua igreja. Traz o bálsamo, Senhor, para o coração da igreja, Senhor. Traz a repreensão, mas também traz o bálsamo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu peço licença para os alunos da escola bíblica, porque já há alguns dias o Senhor vem tratando no meu coração com uma palavra para a igreja. E eu ouvi outros pastores também, nas suas mensagens, eles falando a mesma coisa que Deus estava falando comigo. E a gente sempre na escola bíblica, a gente debate alguns assuntos, né? E o tema da mensagem de hoje é o grande perigo da igreja de hoje se vislumbrar-se com as coisas do mundo. O mundo, aos poucos, está entrando dentro das igrejas. Eu sempre uso aquele termo do dragão que no meu tempo de criança e alguns na minha idade aqui aproximadamente, no nosso tempo a gente via a figura do dragão, a gente tinha medo, a gente tinha horror, porque o dragão simboliza Satanás na Bíblia. Hoje não. Hoje você mostra a figura de um dragão para uma criança de 5, 6 anos, ela fala, ai, o dragãozinho, que fofinho. Esse é o maior exemplo, queridos, de que o mundo está entrando dentro das igrejas e está tirando o foco dos cristãos. Quase não se prega mais em salvação, quase não se prega mais em pecado, em arrependimento de pecados, mas prega-se muito sobre prosperidade, sobre bênçãos. Bênçãos, bênçãos, bênçãos. Tem até um vídeo que passou, muitos assistiram, que num culto, eu ia falar isso aí mais para frente, mas eu já estou no assunto. Num culto, o pastor perguntando, conte a bênção, irmã. Ah, eu estava desempregado, agora estou rica, estou assim, estou assado. Conte a bênção, irmão. Ah, eu estava desempregado, agora tenho 3 caminhões, 5 casas, 8 navios e assim por diante. Aí chega uma senhorinha, conte a bênção, irmã.
Ah, pastor, eu estava desgraçada no pecado. Eu estava perdida no pecado, mas Jesus me resgatou. Jesus me chamou. Eu ouvi a palavra e Jesus me chamou. Ah, tá bom, irmão, tá bom. Agora conte a bênção. A igreja sendo seduzida pelo mundo, pelas coisas do mundo. Abra sua Bíblia, queridos, em Apocalipse, capítulo 2. Os alunos da escola já estão bem afinados, né? Uma mensagem dessa é no mínimo 3, 4 aulas, para vocês terem ideia. Apocalipse capítulo 2, no versículo 12. 2:12. Apocalipse 2:12 diz assim: terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, e que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Se você puder, deixe sua Bíblia aberta para nós fazermos essa exposição. Queridos, essa carta João escreve quando ele estava exilado na ilha de Patmos, uma ilha pequena, rochosa, onde não se tinha nada, e eles mandavam para lá os condenados políticos no governo romano. E João estava lá, com as portas do mundo se fecharam para ele. O imperador Domiciano expulsa, exila João para essa ilha, para ele morrer lá. João tinha 86 anos, queridos. João pastoreou a igreja de Éfeso por um tempo, junto com Timóteo, mas nessa época ele foi exilado para essa ilha. E quando todas as portas estavam fechadas, Jesus chama ele, num dia de domingo, no dia do Senhor. Jesus chama: venha para cá, e eu vou mostrar para você as coisas que aconteceram e as que ainda hão de acontecer. E João escreve a cereja do bolo da Bíblia, que é o Apocalipse, discutido, debatido, estudado até os dias de hoje, e muitas coisas ainda há de se cumprir. Amém? Vamos lá, meus queridos. Vamos fazer a exposição desse texto. Terceira igreja. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: aquele que tem a espada de 2 fios em sua boca. A espada de 2 fios muitos interpretam como a palavra de Deus, mas nesse caso aqui, para as igrejas não é, queridos. As 7 cartas do Apocalipse, ela representa 7 igrejas nos tempos até os dias de hoje, desde a igreja primitiva até os dias de hoje. A espada de 2 fios que João escreve é a espada que tem poder para matar e também tem poder para curar, para justificar aquele que se arrepende. Amém? A espada dos romanos, os cristãos temiam, porque ela vinha para matar, ela vinha para destruir, para perseguir os cristãos. Mas a espada de Jesus,
A espada que sai da boca de Jesus é a espada da justiça, que ela também mata, mas ela também justifica para aqueles que se arrependem dos seus erros, dos seus pecados. Amém? Versículo 13: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Queridos, Jesus conhece o nosso íntimo. Jesus está falando: eu conheço as tuas obras. Não é só para aquele povo da igreja de Pérgamo, mas Jesus está falando nos dias de hoje: eu conheço a sua vida. Não há nada escondido que eu não conheça. Não há nada que você faça que eu não saiba. Eu conheço as suas obras. Eu conheço a sua vida, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Eu conheço a sua vida antes de você nascer. Eu conheço a sua vida antes de você ser gerado. Eu conheço a sua vida, eu conheço as suas obras. Amém? Aqui ele fala sobre o seu fiel servo Antipas. Antipas foi o bispo, o pastor da igreja de Pérgamo. E o Império Romano, eles nessa perseguição às igrejas, eles tinham um prazer em torturar os cristãos. Meu fiel servo Antipas. Antipas, queridos, só para você ter ideia da crueldade. Antipas, ele foi colocado dentro de um boi, de um touro de bronze. E é fechado aquele boi, aquele touro é fechado, e a pessoa ficava lá dentro. Aí eles acendiam uma fogueira embaixo, e aquilo lá ia esquentando, e a pessoa começava a gritar, e não só para morrer, mas eles tinham prazer, porque aquele touro era feito de uma certa forma que, conforme a pessoa gritava lá dentro, o som saía pela boca do touro como se ele estivesse uivando. E os romanos se alegravam disso. A tortura. Vamos continuar aqui. Versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Queridos, a história de Balaão, todo mundo conhece. Foi aquele profeta que Balaque, o rei chamou o Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Porém, Balaque não conseguia amaldiçoar. Cada vez que ele ia amaldiçoar, ele abençoava. Aí Balaque fala assim: mas eu paguei você para amaldiçoar o povo. Por 3 vezes ele tentou amaldiçoar o povo e não conseguiu. Aí Balaque fala assim: olha, você não vai destruir este povo com seu grande exército, mas existe uma maneira de você destruir esse povo. Porque esse povo, eles têm um Deus muito poderoso. Para você destruir esse povo, você não pode ir contra ele, mas você tem que, sorrateiramente, você tem que se juntar a ele. Faz o seguinte: pega as mulheres moabitas, lá da cidade, lá do reino de Moabe, pega as mulheres moabitas, as mais bonitas, façam com que elas comecem a se misturar entre o povo de Israel, para que elas convidem os moços para ir nas suas festas, e assim você vai misturando o seu povo com o povo de Israel.
Aí o Deus deles, que é santo, vai punir o povo, porque Deus não admite a idolatria e o pecado. E assim foi feito. Balaque manda escolher as moças mais bonitas do seu reino, e esse povo vai se misturando, vai seduzindo os homens lá de Israel, e aos poucos eles foram se casando, aos poucos eles foram comendo das comidas das festas da idolatria, até que o pecado chegou até Deus. E num só dia, a Bíblia fala que Deus manda uma praga e mata 24 mil israelitas por causa do pecado. É muito sério, né, pastor? O pecado, o perigo da igreja se acostumar com as coisas profanas, as músicas, as festas a deuses, festa a santos, participar da comida, os grandes shows, show de rock, Rock in Rio, Lollapalooza e tudo mais. Às vezes, muitas vezes, não às vezes, mas muitas vezes, você vê no meio daquele povo de milhares, num show de rock, adorando os demônios, adorando Satanás. É o símbolo, né? Eles fazem. Tem cristãos no meio lá, queridos. Cristãos sendo seduzidos pelas coisas do mundo. Sedução, o que Balaão instruiu Balaque a fazer com o povo de Israel. E Deus amaldiçoou aquele povo. Num só dia morre 24 mil israelitas. Vamos lá, queridos, capítulo 15. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. A igreja de Pérgamo, ela abriu as portas para essas doutrinas. A doutrina nicolaíta, alguns dizem que veio de Nicolau de Antioquia, que era um diácono e que por algum motivo lá se desviou. Outros defendem que os nicolaítas vêm da doutrina de Jezabel, mas que se funde com a doutrina de Balaão. Qual que era a doutrina dos nicolaítas? Você é cristão? Mas não tem problema. Você pode ser cristão e você pode ir lá na festa, não tem problema. Você é cristão, mas você pode comer dos alimentos da festa, não tem problema. Você é cristão, mas você pode ir num culto de adoração a outros deuses, não tem problema. Porque se você é cristão e Deus é bom, como diz a palavra, quanto mais você pecar, mais será a graça de Deus na sua vida. Olha, pastor, doutrina nicolaíta. Tem aqueles cristãos que falam assim, eu sou, não sei se posso dizer cristão, mas tem aqueles que falam assim, eu sou eclético, né? Eu posso ir em qualquer igreja, em qualquer culto, eu posso ir em qualquer centro espírita, eu posso ir em qualquer... O meu Deus, sedução pelo mundo, queridos. Nós estamos falando de sedução. Nós não estamos julgando religião, nós não estamos julgando pessoas, nós estamos falando de sedução. A igreja, aos poucos, sendo seduzidas pelo mundo. Isso é matéria de discussão na nossa aula. Você precisa conhecer a nossa aula na terça-feira à noite. Eu, o pastor Adriano, o pastor Adilson, os alunos, nós aprendemos mais do que ensinamos, né, pastores? E é incrível, irmãos. E a gente fala muito sobre isso aí. As coisas do mundo entrando dentro da igreja. Vamos lá, capítulo 15, já li. A doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te. Nem tudo está perdido, né, irmãos? Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti contra
contra eles, e batalharei com a espada da minha boca. Lembra da espada de 2 fios? Da visão de João? Jesus está dizendo aqui: arrepende-te, igreja, porque tem muitas igrejas acomodadas, muitas igrejas sendo seduzidas, muitos pastores pregando um evangelho barato, vendendo, como diz o pastor Adriano, usa esse termo muito convincente, né? Tem pastores vendendo um evangelho barato, um evangelho que pode tudo, que não tem problema, um evangelho a gosto do seu freguês. Se a igreja gosta disso, então eu vou pregar sobre isso. Não vou falar de pecado, não vou falar de salvação, não vou falar de cruz, não vou falar de sacrifício. Mas Jesus está falando aqui: quando não eu visitarei a igreja com a espada da minha boca. E vocês veem muitas vezes, queridos, escândalo derrubando igrejas, escândalo derrubando pastores, escândalo derrubando padres, escândalos derrubando aquele que outrora era um guia espiritual. É a espada de Jesus fazendo justiça naquela igreja. Não se engane, queridos, que nós podemos pecar. Não se engane que nós podemos fazer qualquer coisa. Muitas igrejas misturando o santo com o profano. Muitas igrejas misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. As bênçãos com a ganância, como o caso daquela igreja que eu falei. As bênçãos de Deus na igreja com a ganância de conseguir, de comprar, de possuir, de aparecer. Jesus está falando aqui que eu visitarei a igreja e com a espada da minha boca eu batalharei contra eles. Não se engane, aquele que tem o seu pecado particular. Eu vou na igreja, eu gosto da igreja, eu gosto do pastor Alexandre, eu gosto do pastor fulano de tal, mas não tem problema que eu tenho outra mulher, eu vou na igreja. Não tem problema que eu estou desviando o dinheiro da empresa, mas eu faço a minha parte, eu vou na igreja também. É isso que Jesus está falando, querido. Não se engane, porque o dia que eu visitar a igreja, eu vou batalhar contra a igreja com a espada da minha boca. A espada que também tem poder para matar, mas ela também tem poder para regenerar aquele que se arrepende. Por isso Jesus está falando: arrepende-te, igreja, arrepende-te. Versículo 16 nós lemos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 17: ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Vocês viram que durante as cartas, essa carta em que nós lemos também, Jesus trata com a igreja. Jesus trata, se você ler as 7 cartas, Jesus está tratando com a igreja. Mas aqui no versículo, sempre nos últimos versículos, Jesus ele traz uma mensagem pessoal para cada um de nós, queridos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Jesus ele não fala em nenhuma carta aos que vencerem. Jesus fala em particular para cada um de nós, para o Nilson, para o pastor Alexandre, para cada um de vocês. Jesus está falando,
Em particular, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma coisa é você escutar. Você escuta o som, você escuta um louvor, você escuta uma mensagem, você escuta um rock consagrado a Satanás, você escuta sons. Mas Jesus está falando, quem tem ouvidos, ouçam. Ouçam. É diferente de escutar, ouvir. Ouvir é você ouvir e aprender. Ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito está falando com você nesta manhã. Não é só para escutar. Oh, foi boa a mensagem hoje. Hoje foi muito boa a mensagem. Mas a hora que nós saímos lá fora, a nossa vida continua a mesma coisa. Não é isso que Jesus está falando, queridos. Jesus está falando que a mensagem, cada mensagem que nós ouvimos, ela tem que trazer mudança no nosso coração. Mudança de atitude, mudança de caráter. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é aprender. Ouvir é colocar em prática. Ouvir é ter a consciência de que eu estou errado e eu preciso mudar. Eu posso não conseguir mudar da noite para o dia, mas eu posso me esforçar, eu posso aprender, eu posso me esforçar para mudar. Isso é ouvir o que o Espírito diz à igreja. E a mensagem em particular, ao que vencer. Jesus traz uma mensagem particular para cada um de nós aqui nesta manhã, inclusive para mim. Ao que vencer, ao que vencer, ao que suportar. Você vai ter lutas, queridos? Vai. Você vai ter perseguição, queridos? Vai. Muitos, às vezes, da sua família vai tentar tirar você do foco de Jesus. Ah, que isso? Você fumava, agora porque você está indo naquela igreja, você vai parar de fumar? Ah, que isso? Você bebia, agora porque você está indo naquela igreja, você vai parar de beber? Ah, que isso? Você era uma pessoa alegre, feliz, com as festas, né? As festas da idolatria. Você era feliz. Agora porque você está indo naquela igreja, você não vai participar mais das festas? Veja bem, queridos. Não é você deixar de participar com a sua família. Não é você deixar de ir num almoço com a sua família. Não é você deixar de ir numa festa de aniversário de um parente da sua família. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de idolatria. Aquilo que toma o lugar de Cristo. Aquilo que entra no nosso coração e toma o lugar de Deus na nossa vida. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido. Existe uma mitologia hebraica que diz que quando Jerusalém foi destruída, quando a Babilônia estava chegando, entrando em Jerusalém, para destruir o templo, para destruir Jerusalém, Jeremias, o profeta Jeremias, pega aquele vaso que tinha os pães, o maná dentro daquele vaso, e ele esconde. Jesus faz uma menção aqui, mas isso é histórico, querido, isso não é bíblico, tá? Isso aí é uma mitologia hebraica. Jesus talvez use isso para trazer até o coração daquele povo. Dali-ei ao que vencer, dali-ei de comer do maná escondido. Na realidade, Jesus está falando que ao que vencer, nós vamos participar
de uma grande festa nos céus. Nós vamos participar de um grande banquete nas bodas do Cordeiro. Amém? O maná escondido. Jesus usa essa figura de linguagem. O maná escondido. Para que aquelas pessoas entendam que o povo no deserto comeu maná. Muitos lutavam para sobreviver, para ter o seu alimento. Mas Jesus está falando, ao que vencer, eu vou dar do alimento, do pão da vida. Jesus está falando de si próprio, o pão da vida. Amém? E dar-lhe-ei também uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O pastor Adilson pregou semana passada, né? Deu uma pedrinha branca para cada um de nós, simbolizando esse dia, queridos. Simbolizando esse dia. A pedra branca, ela tinha alguns significados naquela época. O significado mais usado seria nos tribunais de julgamento, quando uma pessoa ia ser julgada. A pastora Adilson falou sobre isso. A pessoa ia ser julgada, e os jurados, se ele estivesse condenando aquele réu, ele colocaria uma pedra preta no vaso. Se ele estivesse absolvendo, ele colocaria uma pedra branca. E depois o juiz pegava aquelas pedras, ia ver quantas pedras brancas tinha e quantas pedras pretas tinha. Se houvesse mais pedras brancas, o réu era absolvido. Se houvesse mais pedras pretas, o réu era condenado. Outro significado. A pedra, quando uma criança nascia, o pai, ao conhecer a criança, dava para a criança uma pedra branca com o nome, reconhecendo que este é meu filho. Eu reconheço que essa criança é meu filho. Não tinha certidão de nascimento igual tem agora. Então ele dava uma pedra branca com o nome que ele queria pôr naquela criança. Jesus está dizendo aqui, no caso do tribunal, Jesus está te absolvendo, te dando uma pedra branca, no dia das bodas do Cordeiro. Jesus está reconhecendo está reconhecendo você como filho, te dando uma pedra branca com um novo nome. Você já não vai se chamar mais fulano de tal, você não vai se chamar mais Nilson. Você vai ter um novo nome no reino de Deus. E outra coisa, a pedra branca também significava um convite para uma grande festa, para um grande evento. Naquela época, alta sociedade, os jogos, né, os vencedores nos jogos atléticos que tinham, a pessoa recebia uma pedra branca, que dava, com o nome, que dava direito dela entrar naquela festa, naquela coroação, naquela premiação. Jesus está dizendo, dando-lhe uma pedra branca, Ele vai coroar você, Ele vai te receber no grande dia da festa das bodas do Cordeiro. Olha quantos significados, né, irmão? Quantos significados? Se você ler as outras cartas, você vai ver que Jesus usa a figura de linguagem, Jesus usa a geografia, Jesus usa o costume daqueles povos para se comunicar com aquele povo. E aqui Jesus está usando, ao que vencer, uma mensagem individual para cada um de nós. Provérbios 10 diz assim: o filho sábio a seu pai alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Talvez você esteja perguntando, mas Nilson, hoje é dia das mães, hoje é Santa Ceia, por que você está pregando uma mensagem tão dura?
Por que você está pregando sobre a carta de Pérgamo no Apocalipse? Todo mundo sabe que o Apocalipse é um livro que traz juízo. Hoje é dia das mães, queridos. Eu quero deixar esse provérbio para você. Filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Eu queria falar com as mães agora. Mãe, você não tem ideia do poder da sua oração na vida do seu filho, dos seus filhos. A mãe, quando ela é separada do filho pelo cordão umbilical, vocês vão concordar com o que eu vou falar agora. O cordão físico, ele é cortado, mas existe um cordão espiritual entre a mãe e o filho, que esse cordão não pode ser cortado. Aí você vê muitas histórias de mães que está com um aperto no coração, mães que está se sentindo mal, enquanto seu filho está num momento de luta, está passando por um momento quase sendo tragado, passando por um acidente, passando por algo muito terrível. Se eu for conversar com vocês, cada um de vocês, eu tenho certeza que vai contar uma história para mim, sobre essa ligação da mãe com o filho. Vocês sabem disso, todo mundo tem uma história, da mãe que sentiu a hora que o filho morreu, da mãe que sentiu a hora que aconteceu algo com o filho. Hoje é dia das mães, queridos. Eu trouxe essa palavra que fala que o perigo da igreja se vislumbrar-se com as coisas do mundo. Mãe, ore pelos seus filhos, mãe. Ore. Não tenha, como que diz? Não tenha preguiça, não tenha destemor, vamos dizer assim. Achar que o que você está fazendo é perca de tempo. Ore pelos seus filhos, para que eles não sejam seduzidos pelo mundo. Os meus filhos foram criados dentro da igreja. Um tem 37 anos, o outro tem 32. E queridos, dessa geração deles, quantos que se perderam nas drogas? Eu já vi pai dizer assim: eu desisti do meu filho. Eu já vi mãe falar assim: olha, eu já desisti do meu filho, não tem jeito. Outros que se suicidaram, da geração dos meus filhos, queridos, estavam dentro da igreja, mas foram seduzidos pelo mundo, foram seduzidos pelas coisas do mundo. Eu quero dizer para as mães hoje: use o poder da palavra, use esse cordão umbilical que você tem espiritual com os seus filhos. Ore pelos seus filhos, não permita que eles sejam seduzidos pelo mundo. Não permita que o mundo os adote, mas mesmo que eles estejam lá, ore por eles, clamem por eles. Porque Jesus tem a palavra, tem a espada de 2 fios que pode cortar tanto o espiritual quanto o material. Nilson, meu filho está envolvido com bandidos, Jesus pode cortar com a sua espada. Nilson, meu filho está envolvido com drogas, Jesus pode cortar as amizades dele. Jesus pode mudar a situação, queridos. Hoje é dia de Santa Ceia, nós vamos sentar na mesa do Cordeiro. Ainda não é as bodas do Cordeiro, é só uma preparação, né, pastor? Participe da Santa Ceia, participe do corpo e do sangue de Cristo. Ao que vencer, eu vou lhe dar do maná, lá nos céus. O maná que está escondido lá nos céus. Não desista dos seus filhos, queridos. Não desista. Ore pelos seus filhos. Amém? Amém? Quero passar a palavra para o pastor Alexandre.
Você pode se colocar de pé? Gostaria que os diáconos viessem aqui à frente. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Creio que o Senhor falou em algo individual no teu coração. Algo que nós precisamos mudar, algo que precisamos refazer, restaurar. E é isso que o Senhor quer trazer nessa manhã em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. E eu quero consagrar o corpo e o sangue de Cristo. Amém? O Eric está preparando ali. A bandeja vai passar com o suco da videira, que simboliza o sangue. A bandeja vai passar com o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Aí você pode perguntar, pastor, mas quem está autorizado a participar? Só aqueles que são frequentadores, aqueles que são batizados? Se você ler na palavra, você vê que a Santa Ceia é para todos, aqueles que acreditam em Jesus. Jesus fala assim, aquele que quer ter parte comigo, come do meu corpo e bebe do meu sangue. Então é isso que nós vamos fazer. Se quer ter parte com Ele, quer mudança, quer vitória, quer bênção, então chegou o momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós consagramos agora, Deus, esse suco de uva que representa o Teu sangue, Senhor. E quando nós ingerirmos, ele vai entrar lá no nosso íntimo. E pela força, Deus, do Senhor, através do mundo espiritual, nossos pecados eles vão cair, porque o Senhor pagou lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, todo o nosso pecado e toda a nossa sentença. E nós queremos consagrar agora o pão que representa, Deus, o Teu corpo, que o Senhor revela, Deus, dizendo que todo aquele, Deus, que come do Teu corpo tem parte contigo. E outra coisa, o Teu corpo, como diz o profeta Isaías, ele foi dilacerado em favor das nossas enfermidades, e sobre as suas pisaduras, como o Senhor quando passava com a cruz, derramando o seu sangue, muitas pessoas foram sarados, e nós queremos ser libertos, sarados, transformados, e que possamos sairmos daqui edificados, renovados e fortalecidos, no nome de Jesus. Você pode se assentar. Eu quero que você tire um tempo de oração aí, ore agora. Você está segurando o sacrifício de Jesus. Está segurando aí aquilo que era a celebração da Páscoa, se transformou agora em Santa Ceia. Eles deixaram de praticar a saída do Egito e começaram a celebrar agora o sangue e o corpo de Cristo. Por isso, ore agora, peça perdão, fala com Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta manhã, nós estamos aqui agradecendo pela oportunidade. Ao que vencer, o Senhor vai nos dar um novo nome. O Senhor vai nos dar, Senhor Jesus, o maná que está escondido. E ao que vencer, o Senhor colocará sobre nós a coroa, um novo nome. Adentraremos para viver, Senhor Jesus, na Tua vontade, na Tua casa. E hoje nós se assentamos à mesa. Quando eu comecei lendo, Senhor Jesus, o versículo nesta manhã, Senhor, falava sobre traidor que estava na mesa de Cristo. E nós, Senhor Jesus, quando ouvimos isso, nós não queremos, Senhor Jesus, deixar de se alegrarmos e estarmos na Tua presença, Senhor. Que nesta manhã nós possamos, ó Deus, entregar a nossa vida, o nosso coração, na Tua casa, na Tua presença, Senhor, e por isso nós se arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas. E aquele que ainda não aceitou o Senhor, nesta manhã, Senhor, nós estamos aceitando o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Se coloque de pé, igreja. Glória a Deus. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida e o meu coração, e o meu desejo é mudança, é mudar tudo aquilo que está dentro de mim, que te desagrada. E nesta manhã, eu quero receber um novo, o Teu sangue e o Teu corpo, para purificar e curar a minha vida, no nome de Jesus. Quero que você participe agora no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus,
Nós aqui, Senhor, abençoamos cada casa, cada lar, cada vida, cada família. E eu sei que esta palavra entrou dentro de nós, Senhor. E eu tenho a certeza, Deus, que o Teu Espírito Santo está agindo em cada vida, em cada coração. Que haja conserto, haja mudança, haja, Deus, bênção em cada casa, em cada lar, no nome de Jesus. A você que está em casa, que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada vida, desde agora e para todo sempre. Amém.